Muito bom, bem-vindos ao meu canal, canal do professor Martins de Biologia, Prof. Martins Bio. Vamos falar de desnaturação de proteínas. Exemplos aqui de duas proteínas desnaturadas. Gostou do assunto? Dê o seu like, fique com a gente. Para falar de desnaturação de proteínas, vamos dar uma revisada aqui nos tipos de estrutura da proteína. Nós temos a estrutura primária, secundária, terciária e quaternária, certo? Vou fazer uma revisão diferente, vou começar daqui para cá. Então, a estrutura quaternária é a união de 4 cadeias, nesse caso aqui, 4 cadeias polipeptídicas, mas podem ser 3, podem ser 2, tá? Então, a estrutura quaternária é a união de mais de uma cadeia polipeptídica. Se eu pegar uma unidade dessa aqui e ampliar, eu vou chegar na estrutura terciária, que é justamente a estrutura espacial, a conformação da proteína, é o modelo dela, tá? É o enovelamento verdadeiro, certo? Chego aqui na proteína como ela é. Se eu pegar uma partezinha e ampliar, eu vou ver que essa proteína é formada por uma cadeia, aqui ó, tem uma cadeia alfa-hélice aqui, certo? Na estrutura secundária. E essa cadeia alfa-hélice é montada através das ligações de hidrogênio, fazendo essa revisão, verifiquem lá a aula anterior, certo? Essa cadeia alfa-hélice é formada pelas ligações de hidrogênio entre aminoácidos adjacentes. Quais são os aminoácidos que estão aqui? São esses aminoácidos que estão aqui, a ligação peptídica ou ligação amida. Então, vamos dizer o seguinte, a estrutura primária é a própria ligação peptídica entre os aminoácidos. Onde ocorre, então, a desnaturação? Bom, a desnaturação ocorre na estrutura quaternária, se houver, e depois na estrutura terciária, na maioria das vezes terciária e secundária. Então, afetar a estrutura tridimensional, modificar a conformação leva à desnaturação, certo? Sem o rompimento das ligações peptídicas, tá? É o que nós estamos tratando aqui. Então, a proteína vai perder a sua atividade biológica. Muito bem, vamos então ver os agentes desnaturantes, né? Nós temos agentes físicos, temos aqui temperaturas elevadas, o frio é o agente desnaturante também, a agitação, cisalhamento, bater claro em neve, por exemplo, tá? Radiações UV, o ultrassom pode ser também um agente desnaturante. Cozer a carne vai desnaturar pela temperatura elevada, vai terminar com as ligações e na maioria das vezes elas não vão ser refeitas, ou seja, aquela proteína ali vai ficar desnaturada mesmo. A febre, certo? No nosso corpo, ela é importante porque ela tem 2 motivos. Primeiro, fazer com que a temperatura do corpo aumente para tentar diminuir a atividade das bactérias, a atividade enzimática das bactérias e vírus que estão nos atacando. Essa é a função 1. Função 2, promover a vasodilatação das nossas artérias e veias. Isso vai facilitar o trânsito dos nossos agentes de defesa. A nossa febre não pode ultrapassar um determinado valor, 41, 42 graus, por quê? Porque senão as nossas enzimas, que são formadas por proteína, vão começar a desnaturar e perder a sua ação biológica. Então, nós temos um limite também para a febre. Então, a febre é provocada, é estimulada por nós, quando nossos agentes de defesa produzem citocinas que fazem, numa cascata de eventos, fazem com que o hipotálamo, então, suba a nossa temperatura interna. Então, eu estou mostrando aqui, tá, o ovo cru, certo? O que é melhor comer, ovo cru ou ovo cozido ou frito, né? Evidentemente, por tudo que nós já falamos, é muito melhor, porque quando a gente cozinha ou frita o ovo, a gente expõe as ligações peptídicas e as enzimas do nosso tubo digestivo vão atuar de melhor forma, certo? Então, nesse enovelamento aqui, mais complexo, as nossas enzimas vão ter dificuldade
para agir. Então, não é saudável comer ovo cru. Saudável é comer ovo cozido ou ovo frito. Muito bem. E observem aqui, ó, que as moléculas de albumina, tá, elas estão separadas, né? A albumina, que é a clara do ovo aqui, estão separadas, né? Mas na desnaturação, certo? Elas são unidas por pontes de sulfeto. Então, a albumina inicialmente se dissolve na água de uma certa forma, né? É viscosa, ela é transparente, certo? E depois, com a desnaturação, ela fica rígida, fica mais firme e fica branca. Isso não tem retorno, isso é irreversível. Nós temos também agentes químicos, tá? Por exemplo, os ácidos fortes e as bases vão mexer nos radicais daquela proteína. As alterações de pH vão promover protonações e desprotonações. E é claro, vai mexer na conformação espacial da proteína. Uma maneira interessante também é o ceviche, certo? Que é marinar com suco de limão ou lima ou outro cítrico, tá? Então, esse ácido do limão vai cozinhar a carne do peixe. Normalmente se usa carne de peixe porque é mais macia e o efeito do suco de limão, do ácido do limão, vai ter um efeito melhor, certo? Os solventes orgânicos também, certo? Como o etanol e a acetona, lembrando que esses dois são miscíveis em água, embora sejam solventes orgânicos, esses dois são miscíveis em água. E aí eu coloquei aqui soluções concentradas de ureia, de guanidina, detergentes, detergentes vão agir na parte hidrofóbica da proteína e aí, é claro, vai desnaturar a proteína. A salinidade, né, não tem como comparar o charque com a carne natural, tá? Depois que passa pela salinidade, porque a salinidade, os sais vão mexer também nos radicais, certo? Vão estabelecer ligações, e o sal vai estabelecer ligações iônicas, as ligações iônicas da proteína vão se desfazer em função do sal e também vai perder a sua conformação espacial. Então, o charque ele vai ter uma estrutura diferente da carne que foi processada, né? E sais de metais pesados. Bem, quando eu estava falando ali dos alimentos que são cozidos e tal, e que são desnaturados, e eu falei assim, tem a exposição das ligações peptídicas. Então comparem aqui, ó, uma proteína em estrutura terciária, certo? E essa aqui, ó, olha só, é a própria fita de aminoácidos com as suas ligações peptídicas ou ligações amidas expostas. E é claro que as enzimas, as nossas enzimas vão atuar de melhor forma aqui, porque as ligações peptídicas estão expostas. Quais são os efeitos, então, da desnaturação? Então, nós temos aqui, vou pegar um ponteiro, tá? A redução da solubilidade, porque os resíduos hidrofóbicos, eles ficam normalmente em ambientes úmidos ou aquosos. Os resíduos hidrofóbicos, eles ficam no interior, na parte interna. Os resíduos polares ficam na parte externa. Então, ocorre que esses resíduos hidrofóbicos, eles são expostos e aí a solubilidade, ela reduz. Reduz também, já que a parte polar também é afetada, a capacidade da proteína se ligar com a água, certo? Reduz pela conformação espacial a capacidade enzimática ou imunológica. Os encaixes agora não funcionam mais. Então, assim, quando a gente desnatura, termina ali as estruturas terciária e secundária, as ligações peptídicas da ligação da estrutura primária, elas são expostas e as proteases vão conseguir separar os aminoácidos no processo chamado de digestão. Digestão significa simplificar. Então, facilita então a ação das proteases. É claro que a proteína vai ficar mais viscosa em função da redução da solubilidade, e isso tem a ver
com o fato da gente estar desenrolando as cadeias ali. Vai aumentar a viscosidade com certeza. Essa proteína, ela também vai ficar mais reativa, porque os grupos, os radicais, eles vão ficar mais expostos e essa proteína vai conseguir reagir com outras substâncias. Obrigado pela sua audiência. Se você gostou dessa aula, dê o seu like, nos ajude, certo? Bata o sininho, se inscreva no canal, que para nós é muito importante. Grande abraço!